foco de hoje é falarmos sobre um outro perigo que a galera da Avalons vai fazer uma mágica para aparecer aí na tela. Olha lá. São as frases muito longas. Vejam só que esse texto está bem mais mal acabado do que o professor que vos fala. Esse texto é gigantesco, porém ele só tem um ponto final lá no final do parágrafo. É um parágrafo inteiro que só tem vírgulas no meio dele, não tem nenhum pontinho com letra maiúscula na mesma linha para subdividir as ideias do interior do parágrafo. Então eu nem preciso começar a ler o texto para saber que ele não está aplicado de forma apropriada. Entretanto, vamos dar uma lida aí. Com certeza vai ter queísmo. O que é queísmo? É aquela coisa de colocar um monte de que. Assim você vai emendando e não precisa começar uma nova frase ou um novo período. É o vício de vários alunos. Então vamos dar uma lida nesse texto e analisarmos como ele está muito extenso. É um período, é uma frase muito extensa e poderia ser subdividida por pontos finais na mesma linha, e esses pontos finais com elementos de coesão poderiam permitir que essa frase, que esse parágrafo ficasse muito melhor entendido, muito mais inteligível. Então vamos à leitura dele. Diz assim: é na Idade Média que ocorre o período de maior instabilidade na família, que se torna mais preocupada com a ameaça da fome do que com os valores afetivos ao escolher um ou uma parceiro ou parceira para se casar, diante do enfraquecimento político que ocorre na época com a queda do Império Romano. Perceberam aí? O texto em si, a informação que ele transmite é uma informação objetiva, sucinta, mas falta uma coisa, falta clareza nesse texto. Então toda vez que eu quero utilizar, eu tenho a obrigação de utilizar de clareza no meu texto, eu preciso subdividir, fazer frases, fazer períodos curtos, ponto, na mesma linha. Se é uma continuação de ideia, eu não preciso criar um novo parágrafo, ir para a linha de baixo, eu continuo na mesma linha, mas eu subdivido as ideias. Então, alguns elementos que vão aparecer aí novamente na tela, veja só. Se você quer dar a ideia de adição, você põe um ponto, você já terminou uma afirmação. Por exemplo, lá no texto original, que foi lido, no exemplo de má aplicação do texto, é na Idade Média que ocorre o período de maior instabilidade na família. Então, se eu quero dar a ideia de adição na sequência, eu ponho um ponto e na mesma linha. Além disso, por outro lado, ademais, além de, e, também. Tem também elementos, esses elementos nós chamamos de elementos de coesão, com ideia de oposição, salvo, exceto, menos, contudo, ideia de alternância, ou, quer, nem, ideia de finalidade, a fim de, para que, ideia de conformidade, assim como, similarmente, da mesma forma, de acordo com, e ideia de conclusão, ideais para o início do parágrafo final. Aliás, se você está fazendo um texto, se você está produzindo um texto dissertativo, você tem a obrigação de dividi-lo em pelo menos 3 parágrafos. Um parágrafo que vai expor a sua opinião, é o parágrafo introdutório. No mínimo um parágrafo no meio do texto, que é o parágrafo com argumento de defesa de opinião. Se você tiver mais argumentos, um argumento para cada parágrafo, então você pode ter mais parágrafos no meio. E um parágrafo de conclusão. Então, os elementos de coesão mais apropriados para esse parágrafo de conclusão são os que aparecem na tela.
portanto, assim sendo, dessa forma, dessa maneira, em suma, em síntese, enfim, etc. Então, uma sugestão dada por mim para que o nosso texto original, que só tinha um ponto no final do parágrafo, que teve a ocorrência, se eu não me engano, de 4 Qs de queísmo, que acabou que acabou ligando elementos que não são tão diretamente ligados. Então, a ideia é a seguinte: terminou uma afirmação, ponto. Na sequência eu coloco um elemento que vai que vai costurar a frase posterior à frase anterior, que são os elementos de coesão. Então, algumas sugestões, uma sugestão vai aparecer aí na tela. Veja só como fica muito mais claro, muito mais interessante para o nosso leitor. É na Idade Média que ocorre o período de maior instabilidade na família. Eu terminei uma afirmação, eu não preciso continuar falando, ponto. Mas eu vou continuar dentro do mesmo parágrafo, eu vou continuar defendendo ou esclarecendo essa afirmação que eu fiz. Portanto, eu preciso usar um elemento de coesão para amarrar a próxima frase à frase que já foi lida. Então, retomando desde o início, é na Idade Média que ocorre o período de maior instabilidade na família, ponto. Isso se dá, veja, é uma explicação do anterior, entre outros fatores, devido à preocupação com a ameaça da fome na hora de escolher um parceiro ou parceira para se casar, ponto, novamente. O fator afetivo, neste caso, veja que o elemento não está introduzindo a frase, mas ele está retomando lá a frase anterior, ele está fazendo um elo. O fator afetivo, neste caso, se torna secundário. Ponto, mais uma vez um elemento de coesão. Tal crise, que já foi mencionada anteriormente no parágrafo, se desencadeia após o enfraquecimento político da época com a queda do Império Romano. Perceba que todos os elementos que estão em negrito aí, eles fazem o quê? Eles fazem o elo entre o que esteve lá na primeira frase do parágrafo e as frases posteriores. Eu fui subdividindo o parágrafo, eu fui fracionando o parágrafo através de pontos e letra maiúscula no mesmo parágrafo, porém eu fui criando ligações, criando links entre as partes que estão em negrito, e essas ligações deixam o meu texto muito mais esclarecedor. Então fica essa dica: não faça um período muito longo, você vai cair no queísmo, ou então queísmo está lá como erro, realmente está como um dos problemas da linguagem, mas eu diria que existem outros problemas também da linguagem, que poderiam ser chamados de eísmo. Tem gente que fica né? Só para não pôr o ponto e usar um elemento de coesão. Eu também diria que outras pessoas têm o vício do, vamos chamar de masismo. Isso aqui não existe, tá? É criatividade do professor aqui. Então, mas, que, então, ismo, né? Então, não façam desta forma. O que eu devo fazer? Terminei uma sentença, ponto final, e aí eu vou pensar, a próxima frase tem ainda continuidade da ideia? Então a próxima frase vai estar na mesma linha, a próxima frase faz parte do mesmo parágrafo. E essa próxima frase, que tipo de continuidade ela vai dar? Ela vai fazer uma ideia de oposição? Ela vai mostrar o outro lado da situação? Ou ela vai adicionar um elemento à situação problema? Ou ela vai
concordar com o elemento anterior, e por isso eu tenho que ter vocabulário, eu tenho que pensar nas N possibilidades, nos N elementos de coesão existentes. Consulte uma gramática, consulte um bom livro de redação, consulte os 50 armadilhas da escrita, que neste momento já está indo com 2 meses de lançamento para a 2ª edição. Sucesso, graças a Deus. Consulte outras dicas por aí que sejam válidas e sucesso para você na produção do seu texto.